Olá, olá! Conseguimos conectar de novo aqui o Instagram dando um pouquinho de trabalho, mas tá tudo bem. Hoje nós vamos para a segunda live da sequência de lives informativas em comemoração à primeira Semana Nacional de Conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa semana foi formalizada esse ano pelo Senado, agora em junho, e a gente decidiu criar esse evento para trazer informação, para trazer conscientização, trazer auxílio para as pessoas que realmente não têm acesso, né, muitas vezes à informação. Então, o nosso objetivo principal com esse evento, né, com essa sequência de lives e com o evento que a gente vai fazer no sábado, a gente tem um encontro presencial no sábado, no grupo escoteiro Heitor Castoldi, que fica no Parque das Nações Indígenas. É um grupo que tem muitas crianças, muitas delas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como em qualquer escola, né? A gente sabe que hoje entre 3 e 5% da população são portadoras do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é muito importante esse assunto. Hoje eu vou receber aqui a doutora Aline. Doutora Aline é uma médica que se dedicou à medicina integrativa, né, para conseguir melhores resultados com os seus pacientes. E vai falar com a gente um pouquinho sobre o quanto você cuidar do seu corpo de uma forma integral, o quanto você cuidar de si mesmo com todos os com o olhar global, né, integral do ser humano, o quanto isso facilita e possibilita uma melhor qualidade de vida para as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e com qualquer outro transtorno ou com as comorbidades referentes e inerentes a esses transtornos. Então vamos só aguardar a doutora entrar aqui. A doutora acabou de entrar, vamos ver se eu consigo mandar o convitinho para ela. Aceitando. Oi, doutora Aline. Deixa eu ver se eu subir o meu. Não, acho que tá bom. Tudo bem? Um prazer te receber aqui mais uma vez. Sempre pronta aí para dar tanto conhecimento com a gente, né? Eu adoro fazer live, porque eu falo assim que abastece a gente de informação, né? E hoje é a nossa segunda live, né, da semana de conscientização sobre o TDAH. E eu queria que você se apresentasse primeiro, doutora Aline, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. E eu vi que você fez uma caixinha de perguntas sobre esse tema, né? Como a medicina integrativa pode contribuir, né? E aí eu gostaria que você fosse tocando como achar melhor, ou respondendo as perguntas, ou trazendo os esclarecimentos primeiro, como for melhor para você. Muito obrigada, Sofia, pelo convite. Vou me apresentar. Eu sou médica pós-graduada em endocrinologia, nutrologia e prática ortomolecular. Estudei o MedMaps, pediatria integrativa nos Estados Unidos. Me formei para estudar TDAH, síndrome de Down, autismo e fiz vários outros cursos que são relacionados com a medicina funcional e integrativa. Atualmente cursando a minha sexta pós da medicina integrativa pela Uniub. A minha formação é com Laí Ribeiro, com Arthur Lemos, com o Pacileu, que é o médico da Xuxa. Fiz várias pós também da medicina do esporte, emagrecimento, longevidade e saúde também. Então, para mim é um prazer falar do TDAH, porque é um mistério, né? Muitas pessoas acham que é somente medicalizar. Muitas pessoas têm preconceito com as crianças que são muito hiperativas. Mas o que realmente é, né? O que interessa saber? Qual é a abordagem através da medicina funcional e integrativa? A medicina funcional nada mais é que uma nova visão. É uma visão, né, que realmente vai tratar a causa, a raiz, a base da doença, a base das alterações, na verdade, né?
Porque o TDAH, ele é diagnosticado a partir de que idade? A partir dos 6 anos de idade. Por quê? Toda criança de 1 ano, 2 anos, ela não vai ficar quieta. Ela vai ter hiperatividade, vai, né, não vai ter aquele nível de concentração, nem nada, não vai ficar quietinha. Não pode ser uma criança, assim, que todo pai quer, né? Que fique... Programada. Exato, programada. Mas a partir dos 6 anos, né, se a criança tem um grau de dificuldade de se concentrar, dificuldade de responder, esquece com muita facilidade, coisas que fez ontem, por exemplo, né? Então, dá para pensar, né, que tem um TDAH, mas o que é interessante, tem como ter uma remissão, quer dizer, tem como ter qualidade de vida, né? E ter o controle dos sintomas. Quando Tá? você diz uma questão, doutora, quer dizer que a pessoa consegue conviver tendo transtorno sem precisar conviver com os sintomas desse transtorno. Ela consegue ter uma qualidade de vida quase que como uma pessoa que não tem o transtorno. Seria isso, né? Exatamente isso, sim. Tem como, né? E Ótimo. para isso a medicina integrativa. Tem vários estudos. Um dos cientistas que estuda muito é o Dr. Amen. Ele é dos Estados Unidos, né? Tem vários livros falando ao respeito, tá? E tem várias causas, né? Quais são as principais causas através do olhar integrativo? Temos intoxicação por metais tóxicos, principalmente o chumbo, alumínio, mercúrio. Temos os agrotóxicos, o uso e abuso de agrotóxicos que está prejudicando também, tanto aumentando o grau de autismo, aumentando o TDAH. Não tem como, por que não falar da saúde intestinal? Porque o Sim, não intestino... tem que associar, né, isso. Exatamente, o intestino é nosso segundo cérebro. Então, depois vou falar um pouco da parte da nutrição, apesar que eu sei que a nutricionista muito especialista nisso vai falar amanhã, mas eu vou dar uma pincelada para ter uma ideia, dar uma reforçada também dos conhecimentos que serão passados amanhã, tá? E que mais? Temos assim, TCE, por isso que criança muito pequenininha não pode ficar jogando futebol e tudo mais, porque se tem um traumatismo que afeta o lobo frontal, principalmente parafrontal, pode aumentar 5% o grau de TDAH. Então, é interessante, né? O sono também, quando a pessoa não dorme, né? Desde criança, tem um distúrbio do sono, também pode aumentar o TDAH. E o que mais? O uso e abuso dos medicamentos também tem, né? E os industrializados. Por isso que eu falo, não podemos deixar de lado, né, o intestino. Nosso intestino é nosso segundo cérebro e devemos cuidá-lo para ter saúde, longevidade e para ter melhora, né, e qualidade de vida. Não só quem tem TDAH, todo mundo. Por quê? Porque nesse mundo moderno, Sofia, o que está acontecendo? Você vê que a gente fica muito no celular, fica perto do computador. Então, à noite, o ideal é que a criança, adolescente ou até o adulto não fique em contato com o celular, né? Porque isso altera os neurotransmissores. Isso altera totalmente, deixa ter uma hiperestabilidade neuronal. E com isso, a qualidade do sono não melhora, tá? A minha orientação aqui para os meus pacientes é de pelo menos 1 hora antes de se deitar, eliminar 100% o contato com claridade e com tela, qualquer tipo de tela. Sim, exatamente. Até porque tudo isso deixa hiperexcitado, pode aumentar até um terror noturno, pode aumentar vários aspectos que vão dificultar o sono. E se não tem sono, né, vai alterar todos os neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina. E aí acontece o quê? Fica tudo extremamente bagunçado, aí a pessoa fica ansiosa, fica nervosa. Se for uma criança, fica irritada, né? Começa a não ter qualidade de vida. Muitos pediatras, muito neuropediatra, psiquiatra, médicos também, estão usando a melatonina. Porém,
a melatonina não é boa para todo mundo, né? Nossa, não. A partir dos 19 anos, a gente pode até, né, ficar tranquilo, mas antes disso, ele compromete os neurotransmissores também, né, doutora? Exatamente. Café, cafeína para criança não é interessante. Está tendo vários estudos multicêntricos, né? Estudando acerca da cafeína, mas de liberação lenta, para poder ajudar no TDAH. Teanina também, mas cada caso é um caso, assim como a melatonina. Tem vários pacientes que não se dão bem. Tem vários pacientes que, não só crianças, adolescentes, adultos, né? Que muito pelo contrário, não são acetiladores da melatonina e no lugar de, né, de dar uma acalmada, pode aumentar a hiperexcitabilidade neuronal e não gerar o sono, né? Porque às vezes tem até um efeito rebote, né, doutora? tem um efeito rebote. Então, por isso tem vários tipos de melatonina, tem a release, tem a de liberação lenta, tudo depende. E não é toda pessoa que consegue usar melatonina. Lembrando que a dose máxima é 3 miligramas. Na COVID, a gente tem usado uma dose maior, até 10 miligramas, mas isso é uma história à parte e também não é bom para todo mundo, né? Isso é importante sempre ressaltar, né, que precisa procurar um profissional médico para tomar. Eu falo que qualquer substância, independente de ser medicamento, de ser suplemento, é preciso que a gente tenha essa consciência, principalmente com os nossos filhos, com as crianças, de não automedicar, né? De não, porque o vizinho está tomando, está sendo bom, porque o primo está tomando, está sendo bom, vou dar para o meu filho. É fundamental ter essa responsabilidade, né, doutora? Exatamente. Ontem, Sofia, eu postei, tem um estudo do Tilenol, aumenta o risco de autismo. Tem um estudo, tão sistemática falando ao respeito. Então, né, assim, se uma coisa tão inofensiva, que é o Tilenol, pode causar e aumentar o risco de autismo, devemos ter muito cuidado com tudo. E todo cuidado é pouco, né? E cada pessoa, cada criança, cada paciente é um mundo diferente, né? Sim, o que eu acho mais interessante dessa medicina funcional e integrativa que você traz é esse olhar individual, né, doutora? Porque assim como no meu trabalho, eu preciso mapear cada cérebro, eu preciso olhar cada caso. Eu não tenho como falar, olha, esse treino aqui de TDAH vai ser o mesmo para um filho ou para o outro. No meu caso, que eu tenho dois que são, né? Não, os treinos são diferentes, os cérebros funcionam de forma diferente. Então, é muito importante ter esse olhar individual, né? Sim, com certeza. E como eu falei, vou também mencionar um pouco a parte nutricional, porque não podemos deixar de lado, né? Eu queria fazer duas perguntas referentes ao que você falou anteriormente. Pode. Uma é, um caso de uma mãe que chegou para mim com um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a criança não dormia, né? Tinha muita dificuldade de insônia. E o médico falou que o que causava a insônia era o transtorno. Mas eu já vi também situações em que o que causa o transtorno é a insônia. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? E eu vou já fazer outra pergunta, porque talvez você tenha um gancho entre uma coisa e a outra. A outra pergunta é em relação à alimentação durante a concepção. Então, no período gestacional, ontem a doutora Maria José Maldonado disse que a ingestão de alguns alimentos com muitos agrotóxicos, com toda essa questão aí de toxicidade que você trouxe durante a gestação pode ser uma das causas do transtorno. Porém, eu já li alguns estudos e eu queria saber a sua opinião acerca disso, de que a alimentação da criança pós-nascida, depois que criança, né, da criança, também pode desencadear o transtorno. Pode ser um fator, um gatilho aí para esse transtorno. Uma alimentação muito artificial, apenas com... Eu sempre falo para as mães, para de abrir pacote, vamos descascar, cortar fruta, pelo amor de Deus, esquece os pacotes prontos, vamos descascar, toca o abrir por descascar. Eu acho que isso também influencia muito. Então, como você vai falar da parte nutricional, eu queria deixar essas duas dúvidas aí para a gente poder complementar. Sim. Então, excelente pergunta, né, Sofia? Porque assim, a maioria das crianças, elas têm um pouco de dificuldade de dormir. Por quê? Porque tem essa estabilidade neuronal, né? E pode estar vinculada, sim, com a alimentação. Porque se, por exemplo, come muito açúcar,
O açúcar, ele aumenta o risco de ter cândida. Toda criança que é autista, que tem TDAH, tem um risco aumentado de candidíase. E aí, se você alimenta a cândida à noite, não vai conseguir dormir. Então, à noite tem que ser uma refeição mais leve, não pode beber água à noite, como qualquer outro adulto, né? Porque senão vai com uma frequência maior no banheiro, tá? E aí, por exemplo, essa mãe, né, que tem a dúvida, vai ter que fazer testes, né? Eu faço testes, alguns testes para ver se a melatonina vai ser boa. Tem alguns quânticos que são bons. Pode ser uma falta da serotonina, por isso detoxificar o intestino, que é no intestino que secreta a serotonina, libera a dopamina, né? A dopamina é o hormônio é um hormônio que é produzido no intestino também, e ele é por compensação. Então, por exemplo, quando a pessoa está feliz, a pessoa fez atividade física, não tem tanta exposição à luz azul, né? Ou a luminosidade e tudo mais, vai aumentar a síntese da dopamina. Então, eu até fiz um Reels falando, né? Então, isso é interessante, porque se tem essa alteração, dopamina, serotonina, tem vários suplementos que dá para usar. Porém, eu vou mencionar, mas não é para todo mundo usar, né? Porque cada caso é um caso, cada criança, cada adolescente, cada pessoa é um caso. Então, por exemplo, pode ser o 5-HTP, né? Podemos estimular o intestino através de uma detox, podemos estimular o intestino através de uma suplementação adequada. Fitoterápicos, por exemplo, tem várias crianças e vários adultos que têm TDAH, que são meus pacientes, que estão com deficiência de magnésio, da B6, ou suplemento com 5-HTP, ou tem alguns que podem, né, se dar muito bem com aromaterapia, com óleos essenciais. Tudo depende, mas tem muito vínculo também com a alimentação. Então, de preferência à noite, nada de cafeína e não oferecer nada que tenha açúcar. Lembrando que o açúcar, né, é o carboidrato simples. O carboidrato simples está onde? Na farinha, está no pão, massa, bolo, né? Não é só o refrigerante, não é só a balinha, não é só o chocolate, tá? Por exemplo, o café. Por exemplo, café da manhã. A criança vai e toma aquele achocolatado, né, com leite. É muito açúcar, é uma carga enorme de açúcar para a criança. Aí vai ficar com uma hiperestabilidade grande e depois vai rebaixar ele. Até porque a criança, o adolescente que tem TDAH, ele tem maior, ele tolera menos a hipoglicemia. Então, por exemplo, numa criança normal, aí os sintomas de hipoglicemia vai ser com 50, quando está com 50 no sangue. Na criança que tem TDAH é quando está entre 70 e 75 miligramas por decilitro. Então, a criança tem uma necessidade maior. Por isso, devemos controlar, mas através da ingestão de carboidrato complexo, que tem uma liberação mais lenta e não vai inflamar o sistema neuromodulador da criança, do adolescente ou até do adulto, né? Porque o TDAH permanece até a vida adulta, né? Um pouco mais controlado, mas isso permanece, né? Sim. E aí, por exemplo, o glúten. O glúten está no trigo, cevada, centeio e aveia. Tá bom, doutora Aline, mas eu não tenho doença celíaca, ou meu filho não tem doença celíaca, sim. Mas os nossos solos estão muito pobres, estão muito contaminados, né? E o glúten, ele realmente cria uma cola no nosso intestino, e ele não deixa ter uma absorção adequada e uma função adequada, nem uma absorção adequada das vitaminas. Então, adianta eu pedir para você fazer exames, suplementar seu filho com uma vitamina D, com magnésio, com 5-HTP, com a vitamina que estiver faltando. Se você entope seu filho de açúcar, de glúten, né, até do leite, porque o leite não é ruim, não é o vilão. O que é ruim é a caseína, que é a proteína do leite. Então, mas doutor, eu dou o leite sem lactose, mas o problema não é a lactose, o problema é a caseína. Então, assim, é interessante porque, assim, Sofia, você dá risada porque você já sabe, já estudou e tudo mais. Mas as mães não sabem.
as mães acham que o problema é a lactose, Sim. e não é, né? E aí, por isso é importante ter um estudo bom, ter um acompanhamento interdisciplinar bom, né? Para ter uma remissão. Porque se você continua, tá, vou levar nas terapias, as terapias são boas? São. Tudo depende do terapeuta, né? Depende da condução do terapeuta. TCC dá um efeito legal? Dá. Mas depende do profissional. E, obviamente, depende pelo menos 80% de vocês, pais, dos cuidadores, né? Ou da babá. Porque não adianta entupir a criança de doce, de leite, principalmente a criança que tem TDAH e asma, rinite, alergia. Aí, né? Eu falo que isso é comorbidade, né? Porque todos que chegam aqui para mim, vem todo congestionado, vem tudo inflamado, né? Aquela coisa que a gente já sabe, mas é um processo mesmo. E eu me dedico a fazer essas lives, doutora, sempre. Eu sei que você também, por isso, para trazer informação, para bater sempre na mesma tecla, né? Que precisa ter esse olhar complexo da coisa. Não adianta a gente achar que é simples, porque não é simples. É trabalhoso, mas vale muito a pena quando a gente alcança um resultado, né? Assim como você está dizendo, de uma remissão, né? Muito, muito gratificante para a família, para a médica, para toda a equipe que acompanha, né? Sim, porque a gente vê o desespero, né? O pai chega desesperado, eu não consigo levar meu filho para uma festa, não consigo controlar ele não está tendo aprendizado, está perdendo tempo. Todo mundo chama ele de burro. Gente, não precisa. Isso é um maltrato, né? Então são vários erros que tem como tratar. Só que ninguém falou para vocês da medicina integrativa, ninguém falou que a causa, né, e uma mudança pequena já vai fazer a diferença, que é a alimentação, né? Pensa, suplementando bem, detoxificando, eliminando metais, eliminando agrotóxicos, fazendo um tratamento integrativo que realmente funciona. Nossa, a criança entra em remissão. Pode ter uma regressão? Pode. Por quê? Viaja, sai do ambiente, né, de conforto, toma uma água diferente. Por exemplo, em Bonito, Bodoquena tem uma água mais calcária, né? A água que eu indico, por exemplo, não estou fazendo propaganda, tá? Mas é uma água sem cloro, né? Tem que ser remineralizada. Eu uso muito água alcalina, pH entre 8,5 e 9, né? Porque temos que hidratar nosso intestino. Olha só que interessante. De novo, a gente vai no intestino, porque nosso intestino é nosso segundo cérebro, né, Sofia? Então, assim, não tem como não falar da qualidade da água água alcalina, de tudo, dos alimentos, né? Como estão prejudicando a nossa saúde. Uma coisa que é muito importante, e isso foi um teste que eu fiz comigo. Eu ouvi foi num curso que eu fiz com o Dr. Lair Ribeiro já há alguns anos, e aí eu mudei essa prática na minha vida. E fez muita diferença de como se toma água. Eu tinha o hábito de tomar golão de água, eu tomava golão de água. E eu assisti ele dizendo que a gente precisa tomar água em pequenas quantidades. E ele deu o exemplo da esponja. Se você colocar uma esponja embaixo de uma torneira, a água vai passar por em volta e vai escorrer e não vai ser absorvida na esponja. Se você ligar a torneira gotejando naquela esponja, de pouquinho, ela vai absorver tudo. Quando ela estiver cheia, ela vai esvaziar o que excede. E a gente faz a mesma coisa com o nosso corpo. Toma o golão, vai no banheiro toda hora. Toma golão, vai no banheiro toda hora. Em vez de tomar aos pouquinhos para o corpo poder dar tempo das células se hidratarem, né? Isso faz muita diferença, porque a gente é 80% água, a gente precisa, não tem nada mais essencial do que a água na nossa vida, né? E a gente não sabe beber água. Então eu sempre falo para meus pacientes: golinho, 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 não toma de golão. E muda realmente atenção, concentração, foco. Eu que sou TDAH, eu sei o quanto isso é importante, né, na minha vida, o quanto fez diferença, e eu sempre recomendo. E é muito interessante, né, Sofia? Porque assim, você vive na prática. Você tem seus filhos que também têm um certo grau de TDAH e você também. A maioria dos pais, eles não percebem. Por quê? Porque o pai também tem TDAH e ninguém falou. Ninguém diagnosticou. Ninguém tratou. E a gente anda num mundo tão corrido que não se liga a esses detalhes. Aí, por que seu filho não está rendendo bem?
Por que o seu filho está sendo maltratado pelo resto? Por que a professora não está tolerando, né? De repente, você era assim também lá no seu passado. Só que, Ah, com atualmente, certeza. aumentou muito o número de TDAH. Por quê? Agrotóxicos, metais tóxicos, até a própria Covid, né? A gente ficou mais aglomerado, come um pouco mais, se intoxica um pouco mais, né? Engordamos, todo mundo ganhou um pouco mais de peso. Para a gente também, né? Muitas pessoas pararam de fazer atividade física. Exato. Então, um dos principais tratamentos é atividade física. Vai ajudar a liberar, né, endorfina, dopamina, a conexão com a natureza. Também aumenta a dopamina endógena. Então, tem vários tratamentos que são muito bons, né, que não é um custo mínimo. Mudar a alimentação, né, menos industrializados, mais alimentos de qualidade, né, frutas, legumes, coisas que antigamente se fazia muito. Às vezes é por isso que antes não tinha tantos TDAH, não tinha tanta hiperatividade. Até acompanhado com a hiperatividade, hoje me fizeram uma pergunta, doutora, eu tenho hiperatividade, tenho 40 anos de idade e aumentei o peso. Sim, a sua hiperatividade ou TDAH, né, faz ter mais fome. E se você está com deficiência de vitaminas, falta da vitamina B, vitamina B12, vitamina C, qualquer uma delas, magnésio, zinco, B6, né, que é muito deficiente nos pacientes que têm TDAH, aumenta a fome oculta. A fome oculta é realmente porque você não tem uma absorção boa. Então, às vezes, mas doutora, eu estou tomando comprimido. Sim, mas se seu intestino está ruim, por isso às vezes eu passo injeção ou um soro, né? Porque realmente não faz muito sentido, né? Se você está toda inflamada, não começou uma detoxificação, não tem uma absorção boa, está tomando faz muito tempo, tomando algum comprimido, alguma vitamina, alguma coisa não faz efeito, é porque precisa injetável, né? Até porque a via de administração às vezes não é a correta. Por isso, todo tratamento é individualizado, é personalizado, né? E é interessante. Vou dar um exemplo meu, próprio mesmo. A minha vitamina D, há 2 meses, estava em torno de 65. Eu parei de tomar, ela ficou em torno de 54. Aí eu reduzi um pouco a dose, eu vou fazendo o teste em mim mesma. Está em 40 agora. Fazer o quê? Injeção. Porque a vitamina D, ela é precursora de hormônios, ela ajuda a evitar a depressão, ela melhora a imunidade, ela vai ajudar a melhorar o cabelo, pele. É muita função, ela controla 400 genes. Então, devemos ter uma vitamina D otimizada pela Sociedade Brasileira da Endocrinologia, pelo menos acima de 45. Quando o paciente tem uma doença autoimune ou tem um câncer, aí eu deixo um pouco mais alto, 70, né? Tem vários estudos falando que até 100, bem tranquilo, tá tudo bem. E também acontece das pessoas suplementarem e não tomarem o sol, né? Não se exporem ao sol, que também não adianta. Eu sempre passo para os meus pacientes que eles precisam, ao acordar, ficar pelo menos 10 a 15 minutos no sol, por conta daquelas células fotovoltaicas que a gente tem nos olhos, que fazem uma comunicação para o nosso cérebro dizendo que a gente está em alerta. Isso ajuda a regular o relógio biológico, a melhorar a qualidade do sono. Ele tem várias funções neurológicas importantes, esses 10, 15 minutinhos de sol ao acordar. Mas também já beneficia essa questão da vitamina D. E tem muito paciente que me pergunta, é por causa da vitamina? Minha vitamina D tá boa. Eu falo, não é só por causa da vitamina D. Tem outras coisas que a luz do sol ao acordar, não precisa ficar olhando para o sol, nada disso. É só estar num ambiente aberto, né? Que já é o suficiente. Né? O melhor horário, Sofia, para tomar banho de sol é entre as 10 até as 16 horas. 20 minutinhos. 20 minutos de banho de sol, sem protetor solar, sem nada. Né? 70% do corpo exposto. Aí depois fica 30 minutos e aí pode tomar banho normal na água, né? Passar o sabonete e tudo mais, que é o indicado. Né? Assim, tem um neurologista, né? Que ele faz tratamento para doença neurodegenerativa, a gente estudou muito, que é o Dr. Coimbra, Cícero Coimbra, que
é o maior pesquisador da vitamina D. Não estou falando nem do protocolo Coimbra, tá? Porque são doses altas e tudo mais. Estamos falando das doses fisiológicas, doses que vão nos ajudar a ter saúde e qualidade de vida, né? E aí, outra parte do tratamento é o quê? Justamente o que você acabou de nos falar, meditação. Meditação, yoga, né? Mas quando o paciente já está um pouco mais equilibrado, né? Porque uma criança que acabou de ser diagnosticada, não vamos colocar, vamos meditar. Não, não dá. Não dá. Devemos ser realistas. Eu ativa nesses casos, doutora Aline. Alguns pacientes, mesmo com o caso já bem agitação, conseguem fazer meditação ativa. Eu dou alguns treinos de meditação ativa e eles vão conseguindo. É bem interessante, assim, porque como é com música e tal, eles conseguem fazer, né? Mas o ideal é a que acalma, né? Exatamente. Assim, 10, 15% das crianças talvez consigam, né? Mas não é todo mundo. Porque aí o pai se frustra, né? Fala, bom, mas elas falaram na live que toda criança... Não, não consegue. Consegue uma pequena porcentagem, né? E sempre acompanhada, né? Com um profissional. Já vai adquirindo essa capacidade, né, doutora? Depois que Exato. desintoxica, daí ele vai conseguindo, né? Sim, com certeza. Aos poucos vamos reequilibrando tudo, né? E aí vai entrando no grau de remissão. A remissão a gente considera entre 2 a 5 anos, é muito parecido com o autismo, né? Mas dá para controlar todos os sinais e sintomas com muita tranquilidade. Comecem agora, já fazendo essas pequenas mudanças nos seus filhos, né? Nos seus familiares, da alimentação, que com isso já ganha muito, 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 muito assim pela frente. Muito mesmo. Qualidade de vida, anti-envelhecimento é tudo, né? Com certeza. Nossa, depois que a gente chega numa certa idade, sabe, doutor? Depois que a gente faz, depois dos 40, a gente vira avó, aí a gente começa a se preocupar com essas coisas, fala, meu Deus, será que ainda dá tempo? Eu tô nessa, meu Deus. Eu tenho que ver meus netos formar, casar, então tem que cuidar de tudo por aqui. E é isso. E quanto antes, melhor, com toda certeza, né? A gente buscar esse tratamento. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é em relação à família, ao papel da família. Por quê? O que eu vejo muito aqui? Então a pessoa vem, né, chega aqui no consultório, a gente começa o tratamento com neurofeedback, né, encaminha para o nutricionista, para a doutora Aline, para, né, para quem a gente entende que vai conseguir fazer o melhor caminho, ou ao contrário, né, ou os médicos passam para mim. E aí eu sempre converso sobre a importância da alimentação, da rotina, da disciplina com a rotina, da constância, porque não adianta fazer um dia, no outro dia não vem para o neurofeedback um dia, daí falta 2 dias, daí vem outro dia na outra semana. Não tem como a gente fazer milagre sem ter rotina e disciplina. Para mim, o desafio maior não é, na maioria das vezes, a criança. É o conjunto todo, quando a gente fala principalmente em relação à alimentação. Hoje de manhã eu estava conversando com a nutri de um dos meus pacientes e ela falou que disse para o pai que não é ele, só o filho que vai entrar na dieta, que precisa que a família inteira entre. Porque está todo mundo se alimentando extremamente. Ela falou assim, estão quase desnutridos, comendo nada de nutrientes, só comendo comida sem nutriente. E ela estava assim, falou, Sofia, você tem que reforçar isso. É uma constante? Isso é uma real? É só aqui comigo? Como diz, é só na Suíça que acontece, aqui não acontece. 80% da população brasileira, Sofia, tem falta de vitaminas, tem hipovitaminose. Devido a que nosso solo, o alimento já não é suficiente. Por isso é importante fazer os exames de sangue e fazer a suplementação personalizada. Como eu falei anteriormente, às vezes não é só o comprimido. A maioria das vezes já não absorve, então aí vai nas injeçãozinhas, vai no soro. Mas assim, a maioria das pessoas estão desnutridas sim, né? E é interessante porque, assim, esses tratamentos têm que ser em família, porque a criança, ela não vai resistir não comer uma pizza se na família tem pizza com glúten, né? Então vamos ter que comprar uma pizza sem glúten ou aprender a fazer, né? Porque agora tem tanta facilidade, né, Sofia? Mas, assim, realmente hipovitaminose está dominando, e é 80%, tem estudos científicos
randomizados no Brasil que 80% da população tem falta de vitaminas. Então, não podemos fugir dessa realidade, né? E o tratamento é familiar. Porque, vamos fazer yoga. Sim, vamos, mas vamos todo mundo, né? Por quê? Porque se o pai está estressado e não sabe como lidar com o filho, vai deixar tudo nas mãos da babá? Se a mãe não sabe como lidar, vai deixar tudo nas mãos da babá? Ou vai deixar nas mãos da avó, de alguém? Não. Quem é responsável é o pai e mãe, né? Tem que aprender. Todo E mundo tem que nadando. ter esse autocontrole também. Uhum. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu sei que seu tempo é curtinho, Aline, e é tão difícil conseguir falar com você, então eu quero aproveitar. Em relação à ansiedade, muitos pacientes com transtorno, eu percebo que além da hiperatividade, da agitação, tem também a questão da ansiedade, uma dificuldade maior em controlar a ansiedade. Eu deposito essa culpa, vamos dizer assim, no pouco controle inibitório que as pessoas com transtorno têm. A gente tem uma dificuldade maior de amadurecer a parte do frontal que gerencia esse controle inibitório. Por isso também que a gente sabe que estatisticamente já existem pesquisas que falam que pessoas com TDAH têm maior propensão ao uso de drogas, a cometer delitos, alguma coisa desse tipo. Não que a gente é bandido, não é isso. Mas tem uma tendência maior, se não for tratado, diagnosticado, e a sofrer acidentes também. O meu filho mais velho mesmo já botou fogo no apartamento 2 vezes por distração, né? E é bem complicado. A pessoa se coloca em risco realmente por conta da desatenção. E isso gera uma ansiedade muito maior que vem atrapalhando o desempenho dos tratamentos. Faz sentido isso para você? O que você acha dessa junção aí da ansiedade com a hiperatividade? Sim, mas não é todo mundo que tem ansiedade que tem hiperatividade. Algumas pessoas que têm TDAH pode ter ansiedade juntos, né? Então, por isso que devemos tratar, ficar observando e tudo mais. Tem vários treinamentos, tem várias situações que ajuda muito no controle da ansiedade, tá? Porque é um tratamento gradativo, né? Por exemplo, tem alguns que vão ajudar, é uma ginástica cerebral. Não estou fazendo propaganda, mas uma delas é, por exemplo, o Supera, né? A Escola Supera, que vai ajudar. O neurofeedback funciona muito bem, né? Temos terapias comportamentais, funciona bem. Só que depende muito do terapeuta. Então, é isso que tem que ser muito bem abordado. A equipe interdisciplinar para ajudar no controle tanto da ansiedade, né, quanto até um risco de depressão, às vezes tem. Por quê? A pessoa que tem TDAH, eu estudei isso há uns dias atrás, ela geralmente procrastina muitas coisas. E gosta... Não conseguir cumprir tarefas, né? É tipo assim, larga tudo pela... concluir as coisas. E gosta do quê? Do desafio, da adrenalina, da dopamina, da noradrenalina que gera. Por exemplo, a criança tem a prova amanhã. Filho, você já estudou? Deixa para estudar hoje à noite, vamos supor. Isso é próprio do TDAH, porque a criança procrastina porque gosta dessa dopamina e a dopamina que deixa a criança bem ou o adolescente bem. Então, isso faz parte. Por isso que devemos entender o contexto. Devemos saber como lidar, né? E canalizar tudo isso para realmente ter sucesso, canalizar para, por exemplo, todas essas energias, para deixar a pessoa bem, para deixar a pessoa bem controlada, né? Porque se essa ansiedade ou procrastinar vai ser para tudo, nunca vai conseguir ter uma profissão, nunca vai conseguir, né, determinadas situações, né? E o autoconhecimento ajuda muito nisso, né? Porque você se conhecer, você consegue identificar o que te favorece e o que te atrapalha. Né? E o processo de meditação que você falou é muito importante para isso, né, doutora Aline? Porque a gente vai se conhecendo, vai se percebendo. Eu uso como uma estratégia para mim, eu preciso dessa adrenalina. Então, eu gosto muito de esporte de aventura. Eu salto de bump jump, se eu viajo, eu sempre procuro uma coisa bem doida para eu fazer. Fico pendurada nas torres lá de cabo de aço. Tudo que tiver de coisa mais doida para fazer, eu vou fazer. Porque eu preciso disso para dar essa descarga que me faz depois ficar por um tempo mais de boa, mais relaxada.
e eu consegui concluir as coisas. Então, a gente se conhecer, a gente busca as estratégias, né? O contato com a natureza, tudo vai fazendo com que a gente se ajuste e insira essas coisas na nossa rotina sem precisar deixar a procrastinação tomar conta aí de dar essa adrenalina, né? De deixar tudo para o último minuto, tudo isso. É muito interessante mesmo. Sim, exatamente. Por isso, cursos de autoconhecimento também é importante, né? Canalizar todas as energias para ter esse autocontrole, autoconhecimento, saber o que você gosta, né? Realmente ter esse momento é muito, muito importante, né, Sofia? É assim. Doutora, tem mais alguma pergunta que te fizeram que você quer responder, lá que veio do Instagram? Ah, estava esquecendo. Ômega. Ômega 3 é um dos suplementos maravilhosos que ajuda no controle e na desinflamação, né? Porque a criança ou adolescente, adulto que tem TDAH tem uma neuroinflamação. E o ômega 3 de qualidade, né? Que não pode estar. Porque não adianta, se o mercúrio é o que causa TDAH, a maioria dos ômegas que não são de qualidade, ele tem mercúrio. Então tem que ser um de qualidade e devemos fazer os testes para ver quantos ômegas vai tomar, que vai ajudar a reduzir o grau de inflamação e a melhorar o neurodesenvolvimento. Maravilha, doutora. Estava só esquecendo essa parte bem, Bem, pequena, é né? fundamental. Pelo contrário do autismo, né, que ainda falta estudos para falar com mais propriedade incisivamente do ômega e autismo, mas no TDAH é certeza absoluta. Tem vários estudos randomizados também falando ao respeito. Maravilha, doutora. Hoje, assim, como que as pessoas podem te achar, doutora? Quiser deixar seu contato, seu telefone, Vou, seu arroba. vou deixar o meu Instagram, doutora Aline Murakami, com 2 i no final. E o contato do consultório, né? É o 98128 8066. 80 o quê? 66. 66. Beleza, vou deixar lá na live depois que a gente encerrar. Eu queria, se você tiver mais alguma coisa que queira complementar, fique à vontade. Se ficou alguma pergunta sem responder, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal que deixou pergunta aqui. Se teve alguma pergunta, acho que não. Abordamos bem completo, né? Todas as perguntas foram abordadas, né? Mas se tiverem dúvidas, eu fico 100% à disposição. Quando não posso responder, mas eu vou respondendo inbox e tudo mais, tá? Porque, né, eu sou uma pessoa acessível e gosto de interagir. Que é um tema bem interessante, né? Obrigada, doutora Aline, mais uma vez por estar comparecendo aqui com a gente. Eu sou uma fã do seu trabalho, admiro demais e sei a diferença que você consegue fazer na vida das pessoas, né? Com tudo isso que você estuda e busca e pesquisa para oferecer para os seus pacientes. Então, sempre vou estar te perturbando para fazer live. Eu vou deixar essa live salva e ela É vai um também para o prazer. YouTube, tá? Sim, muito obrigada mesmo, Sofia. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final, né? Permaneceu na nossa live. E estou aqui sempre para espalhar conhecimento. Obrigada, doutora Aline. Uma ótima semana para você. Ótima semana também. Abraço a todos. Tchau.